Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Mais um dia na nossa jornada do relógio de oração e chegamos agora a Atos capítulo 25. Paulo vai continuar se defendendo e aproveitando sempre sua defesa para anunciar a Cristo Jesus, para ser um exemplo de um cristão e para queimar para Deus. É interessante que agora nós vemos aqui que Pôncio Festo ele vai substituir Félix, né? E Paulo agora vai se defender diante de outro governador romano. Mas não somente isso, ele vai também ter a oportunidade, porque Festo vai ficar em dúvida sobre o que dizer, porque quando Festo quer conduzir Paulo de volta a Jerusalém, ele diz que está diante do tribunal de César e, como cidadão romano, deve ser julgado por César. Então ele vê ali os judeus querendo tramar a sua morte e ele diz assim: não, eu apelo para César. E Festo vai dizer, né? Para César apelasse, para César tu irás. Só que depois, passado alguns dias, o rei Agripa vem visitar Festo, né? Era o novo governador, o rei tinha que ter ali um bom, é, um, um bom relacionamento com o governador romano, amém? Então, nós vemos aqui que ele vem juntamente com Berenice, né? E vem diante dessa situação, Festo querendo também o apoio de Agripa e dizendo que não tem muitas coisas para falar a respeito de Paulo para poder justificar o envio desse preso para César, ele pede para rei Agripa também ouvir Paulo. E é interessante sobre o que Paulo vai falar, né? Primeiro, ele vai falar aqui com relação a Festo, né? Versículo 10. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo nenhum aos judeus, como tu bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso a morrer. Mas se nada há das coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Amém? Só que diante do rei Agripa, Paulo também vai dar aqui com relação à sua defesa. É interessante o que Festo vai falar para a rei Agripa. Olha que coisa interessante aqui, versículo 18. Festo diz assim: acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. O que era que Festo suspeitava? De ser um rebelde, de sedição, de amotinamento. Mas quando os judeus vieram, não trouxeram nada disso. E Festo ficou meio perplexo, né? Versículo 19. Olha o entendimento que ele tinha. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição, que era a questão da religiosidade, e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. Olha só o entendimento de Festo. Jesus era um defunto. Infelizmente, para muita gente hoje, Jesus é um defunto. Ele morreu. As pessoas não acreditam na ressurreição dos mortos. As pessoas não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo, nem tem Jesus como Filho de Deus. Mais ainda, nem tem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Tem apenas Jesus como uma religião, como o Festo diz aqui, um tal Jesus defunto, que Paulo afirma viver. Eles não criam, né, na ressurreição. Os judeus, dentre os fariseus, defendiam isso, mas eles estavam meio que mergulhados nas superstições, nos dogmas, né, na religiosidade, e muitas vezes não desfrutavam dessa vida alinhada com Jesus, dessa vida próxima de Jesus, de receber dele graça, de receber dele direção, de receber dele favor, né? Então eles viviam distante. Para eles, Jesus era um defunto. É importante que para mim e para você, Jesus não seja um defunto, mas seja alguém vivo, alguém ressurreto. Amém? E se ele é vivo, se ele é ressurreto, nós precisamos desenvolver comunhão com ele. Como é que nós desenvolvemos comunhão com Jesus? Através da palavra de Deus, através dos seus ensinamentos, amém? E através das orações. Quando nós oramos a Deus, nós oramos em nome de Jesus. E Jesus está vivo para nos conduzir à sua perfeita vontade. Né? Então, o versículo 20, ele diz assim: estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém, lá ser julgado acerca dessas coisas.
Mas, apelando, Paulo, para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, a todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor. E por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então, Festo aqui estava sendo muito sincero. Ele não tinha como que basear as acusações, porque, como ele disse, as acusações eram fundamentadas em cima de superstições e em cima de um defunto chamado Jesus. E Paulo agora vai fazer a defesa diante de todas as autoridades e as pessoas importantes que estão ali e diante do rei Agripa e Berenice, que eram uma judia. Então, é muito interessante isso, né? Agripa, aqui, ele é um descendente de Herodes. Então, veja, as coisas acerca de Jesus, as coisas acerca dos cristãos, não era uma coisa que não se tinha conhecimento. Se tinha conhecimento, o que não se tinha era crença, era fé. Se especulava muito, mas era somente uma questão de religião, superstição. Jesus era morto, um defunto. Então, eles falavam a respeito daquilo, ouviam a respeito daquilo, mas eles não tinham certeza acerca dos fatos. Eles não tinham uma vivência com a vida de Jesus, com o Jesus ressurreto, com o Espírito de Deus. E é interessante, Paulo vai falar a respeito da sua defesa e vai pregar agora para tanto Festo, todas as autoridades, rei Agripa e Berenice. E é interessante, mas isso nós só vamos ver amanhã no capítulo 26. Amém? Então, se você puder compartilhar esses vídeos, amém? Nós agradecemos. Estamos nessa jornada do relógio de oração, crendo que Deus está nos conduzindo para nós conhecermos um pouco mais a respeito da sua palavra. E eu espero que você esteja sendo grandemente abençoado com esses vídeos. Amém? Então, que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e um bom dia. Até amanhã.